O Polêmica da Semana deste sábado, 8 de fevereiro de 2020, trata da eleição 2020, o aspecto local que estamos abordando, trazendo convidados especiais para participar do programa, expor o seu pensamento em relação ao pleito deste ano. Hoje o nosso convidado, que já está ao vivo também pelo Facebook da tua Rádio Cristal, ao vivo para você assistir, para você ouvir, do jeito que você quiser. É a liderança da nossa comunidade, já foi vereador do município de Soledade, já foi candidato a vice-prefeito aqui na eleição passada e hoje é o nosso convidado do Partido dos Trabalhadores, Alisson Ferronato dos Santos, que aceitou o nosso convite, está aqui acompanhado do presidente da sigla, o Matheus Demarco, também da sua esposa, a Geise Garcias, para que possamos prosear, digamos assim, na linguagem popular, Alisson, sobre a eleição municipal. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia ao Matheus, nosso presidente. Bom dia, Geise. Bom dia aos ouvintes, né, da Rádio Cristal. Também nos acompanham pelo Facebook e pelo rádio. É um prazer participar, Paulinho, trazer... o Matheus está junto aqui, porque o Matheus é o nosso presidente do partido e a gente... entende que as decisões partidárias vão ser tomadas no foro adequado, que é o partido, né? Eu vou trazer aqui hoje para ti posições minhas e algumas posições já consolidadas no partido, né? Obviamente, mas muitas das posições ainda são minhas, porque ainda não foram debatidas à exaustão, né? O processo no partido. O processo eleitoral ele está começando, vamos dizer assim. E ele está começando cada vez mais tarde, as pessoas estão na onda de um clique, né? Antigamente as eleições começavam municipais 1 ano antes, 2 anos antes, os partidos se movimentarem, as lideranças conversarem, e já na última eleição já foi diferente, e nessa as coisas vão se desencadear mesmo lá nas convenções partidárias, provavelmente. Alisson Ferronato dos Santos, um questionamento que muitos ouvintes nos fazem, será candidato ou não nesta eleição? Pretende concorrer a algum cargo eletivo? Não, eu não pretendo concorrer, eu acho que já contribuí a minha parte. Nós vamos participar da eleição, porque o vício é que nem Sarnoso nunca para nem se ajeita, né? Então eu vou participar nessa condição, tentando ajudar o meu partido a apresentar um bom programa, apresentar bons candidatos, apresentar uma boa proposta, que eu acho que essa é a tarefa do partido, de qualquer partido. Apresentar bons candidatos que possam representar o que o partido pensa, fazer uma boa eleição, independente do resultado. O resultado depende do eleitor, né? Então, nós não temos domínio sobre isso. O que a gente tem domínio é sobre o que a gente vai apresentar. Então, é isso que a gente quer apresentar. Eu não quero ser candidato a nada. Eu quero descansar nessa eleição, né? Embora eu sei que de uma hora em diante eu vou participar cada vez mais ativamente, mas na condição de militante, apoiando e ajudando a organizar algumas candidaturas de quem quiser também. Por que essa decisão, sendo uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, já foi vereador, já concorreu a vice-prefeito de Soledade, por que essa decisão? Porque isso é uma questão de saber avaliar o seu tempo e as suas possibilidades, né? Eu estou num momento pessoal que não tem muito tempo, né? Acho que o momento político na cidade não é um momento que comporta uma terceira candidatura. Tem 2 candidaturas que não são segredo na cidade, que é a do Edson Betim e da Marilda, estão polarizados. Isso, claro, a gente teria que medir com pesquisa, mas pelo que parece hoje, essas candidaturas já estão polarizadas. Então vai ser um jogo muito difícil de alguma outra candidatura. Eu estou aqui com a camiseta do Brasil de Pelotas, né? É como tu ter um triangular na final do Gauchão, Grêmio, Inter e Brasil de Pelotas, né? Sobra pouca torcida para o Brasil de Pelotas. Agora, se fosse Brasil de Pelotas versus o Grêmio, aí o Brasil de Pelotas teria metade da torcida, né? Porque a torcida do Inter ia apoiar. Então, numa eleição que está polarizada, não sobra votos, né? Agora, como esses 2 candidatos vão se organizar e o que eles vão propor, é que pode levar a campanha ou o que a sociedade vai propor. Eu acho que o debate político está muito ruim em Soledade, né? Do que eu entendi, proposta do Edson Betim, enxugamento da máquina. Tá, mas o que é isso? Cortar CC? Vamos combinar que é uma proposta pequena,
né? Aliás, essa proposta pode estar mobilizando, fazendo o que quem está no governo hoje não conseguiria com as suas próprias pernas, que é mobilizar os CCs para a sua candidatura, né? Talvez é isso que consiga, né? E outra, o Bolsonaro falava dos CCs do PT, está lá com todos o aparato estatal, né? O Eduardo Leite também falava, né? Está lá com todo o aparato. Por quê? Porque precisa do aparato para governar, né? Do outro lado, a candidatura da Marilda, embora não tenha sido lançada, ela, quando for, vai ter que dizer a que vem, né? Porque eu acho que esse processo que elegeu o Catani, que eu participei e tenho orgulho de ter participado, que acho que foi uma mudança considerável para a cidade, do ponto de vista político, independente da análise do governo. A eleição em si, ela trouxe uma novidade, uma cidade que há muitos anos era governada por um campo político representado pelo PP, mas antes pelo PSD e etc., então foi uma novidade histórica importante, um processo democrático importante a eleição do Catani. Agora, esse momento agora também é importante, né? Como é que a gente pode ampliar os espaços democráticos, melhorar a gestão, ter um governo que se preocupe, que realmente faça uma política de desenvolvimento que realmente gere desenvolvimento. Qual era a política de desenvolvimento antes do Catani? Fechava um pavilhão e ia atrás de uma empresa para botar naquele pavilhão. Como é que está agora? Não está muito diferente, tem algumas outras iniciativas, mas ainda incipientes ou ainda insuficientes. Melhorou um pouco do que se tinha, já tem uma mínima estrutura, tem, mas é muito aquém do que a gente precisa para mudar uma matriz produtiva ou para melhorar a nossa matriz produtiva. Que para o trabalhador, gente, o que importa é emprego, salário, renda, poder viver melhor. É isso que a gente tem que trabalhar. Alisson cita duas pré-candidaturas que são conhecidas da nossa comunidade, de Edson Betim, do PSDB, e também de Marilda Borges Corbellini, do MDB. Tem outras duas que foram apresentadas, de Manir Zene, do PSB, do Biraci Rodrigues de Lima, do Democratas. Você acredita no surgimento de uma terceira via com força ou não? Eu acho muito difícil. Agora, só tem dois partidos, na minha opinião, que estão tranquilos em relação a esta fase do processo eleitoral, porque já tem candidatos com candidaturas, exceto se acontecer alguma coisa muito, muito fora da curva, né? E que já estão postados. Vamos fazer uma corrida de cavalo, já estão no box. É só dar o estouro, eles vão sair correndo, né? É a Marilda e o Edson. A candidatura do Maneiro, eu respeito, ele acha que tem espaço para isso. Concorri com ele, também não me arrependo, acho que fizemos um papel importante na eleição passada, trouxemos pontos importantes para a discussão. A candidatura do Bira, eu não ouvi ele ainda, mas, enfim, a gente respeita a candidatura, né? Mas eu acho que não há muito espaço para isso e vai depender das lideranças. Construir uma terceira via, eu acho que seria possível, né? PT, PDT, por exemplo, a gente poderia fazer uma chapa popular de enfrentamento ao bolsonarismo e ao que ele representa, que é perda de renda para o trabalhador, né? Porque o trabalhador já está perdendo renda direto nesse governo, né? E de repente mais alguém, PP, PSB, todo mundo que está fora, né? Porque só tem dois que estão no páreo. Então, seria possível botar um terceiro cavalinho nesse partidor. Agora, tem muita rusga, muita divergência, muitos interesses normais da política. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Passei muito longe dessa fase, né? Estou aqui para fazer análise política, né? Acho muito difícil, né? PL, de repente, mas acho muito difícil se construir, né? E, se for construir, tem que ver como e por onde para isso realmente colocar o cavalo em disputa em condição de fazer uma boa eleição e de vencer eleições. Como seria, nesse caso, se não houvesse uma terceira via, ou também se houvesse a terceira via, a participação do Partido dos Trabalhadores, Alisson? Eu não sei como, depende como esses candidatos que vão aparecer e como esse debate vai acontecer dentro do PT. Nossa questão do PT, primeiro uma aliança democrática ou candidaturas que representem a democracia, ou seja, enfrentamento ao bolsonarismo, que a gente entende que é antidemocrático. É antidemocrático. Ontem o Paulo Guedes chamou os trabalhadores, os servidores públicos de parasitas. O Bolsonaro vive sendo agressivo com todo mundo e as políticas econômicas estão sendo agressivas com a maioria da população. Nós já temos um contingente de 41% das pessoas na informalidade. Isso é desemprego. Isso é desemprego. Você é o cara que tem uma motinha para fazer teleentrega. Isso é desemprego. Se o cara trabalha 20 horas para ganhar 1.500 por mês, sem nenhuma seguridade.
Então nós queremos fazer isso. Segundo, se não der para fazer isso, ou a gente fica neutro, ou quem sabe algum partido incorpora algumas coisas do nosso programa. Isso é um debate que nós vamos fazer dentro do PT, né? Nós temos um programa para apresentar para a sociedade que temos apresentado pelo menos desde 2004, quando a gente quase venceu uma eleição, né? Que é esse que eu falei. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento econômico para o município de Soledade. Não adianta nós ficar aqui, tal estrada não foi feita, não sei o quê. Tá, não foi feita uma, foi feita outra. Como é que nós vamos fazer para ter mais renda, para gerir melhor e para que mude a vida das pessoas e, inclusive, faça as estradas que não estão feitas, tape os buracos que foram abertos e tenha uma cidade, inclusive, mais bela e mais aprazível, né? Mas isso tem que estar dentro de um projeto político muito bem elaborado, costurado e sério. Mas o Partido dos Trabalhadores pensa assim. Agora, vamos olhar o outro lado. Os demais partidos que estão aí com pré-candidaturas analisam também desta forma, porque o PT já teve dentro da atual administração, no primeiro mandato do prefeito Catânio, e acabou saindo. Inclusive, naquela oportunidade, Alisson, muito se falou que as saídas do PT e do PSB colaboraram para o crescimento da administração, que depois acabou vencendo o pleito futuro. Você entende assim também? Não, eu não entendo dessa forma. Acho que a gente saiu do governo por questões municipais, por questões de condução do governo, por questões nacionais também, lembre-se, o PMDB estava no impeachment da Dilma, aliás, que foi apoiado pelo PSB também, que o PSB também faz parte do governo do Leite, né? Então, veja como a nossa situação não é fácil, né? Nós teríamos, do ponto de vista ideológico, apenas o PDT para nos unirmos nesse momento, aqui em Soledade, né? No campo ideológico. No campo ideológico. Agora a gente pode construir um diálogo aí, incorporando questões programáticas importantes com outros partidos. Mas a pergunta é essa. O PT não perdeu espaço. O PT tinha um vereador, fez mais votos em 2016 para vereador do que em 2012. Né? Então a gente não diminuiu. E em 2016 nós tivemos a maior crise da história dos 40 anos do PT. A morte do PT vem sendo anunciada há 40 anos, desde o surgimento. E agora, dia 10 de fevereiro, segunda-feira, nós estamos de aniversário, 40 anos do Partido dos Trabalhadores. A morte do Lula foi anunciada, morte política, né? Foi anunciada desde antes do PT, desde a greve lá no ABC. Lula está derrotado, tinha a capa da Veja, né? E a gente está aí, defendendo o que a gente considera importante, que é a melhora da qualidade de vida do povo trabalhador. Então a gente não diminuiu. Agora, claro, a gente não faz parte do governo. Fazer parte do governo tem as partes boas, tu consegue executar políticas, mas estar fora do governo não significa que tu tá morto. Estamos aqui, estamos debatendo, estamos construindo política. Né? De repente essa fala faz com que a cidade melhore em alguma coisa, ou não, mas é da vida. Está dentro do governo também tem disso. Às vezes não se consegue fazer o que se quer. Né? Então, do ponto de vista numérico, a gente não diminuiu. A gente foi para a eleição em 2016 com 19 candidatos, foi o maior número da nossa história, depois da gente ter saído do governo do Catânio. Então, não sei, é uma conta meio difícil. Não perdemos ninguém, como eu vi que o Olavo falou aqui que o PMDB comprou a liderança do PP, né? Nós não perdemos ninguém assim. Né? É uma questão de dignidade, né? E de como as pessoas entendem a política. Aliás, nesse item eu concordo com o Olavo. Ele se diz assim, eu sou fiel ao PP, né? Pode ter igual eu, mas que eu não. Pô, eu acho que a política tem que ser assim, as pessoas têm que saber onde é que elas estão, o que elas defendem, né? Ter essa hombridade, fidelidade, né? Aos seus companheiros, aqueles que acreditaram nas propostas que eles lançaram. Se tem pessoas que se deixam levar pela onda, elas vão ir na próxima onda também. Né? Então, é uma compra de lideranças que pode se reverter contrário daqui a uns dias. E que é um dos grandes males, sim, da política no Brasil. Alisson, nós percebemos que a política ela é muito dinâmica, isso fica claro em todos os campos. E você já se manifesta contra a ideologia política aplicada pelo PSDB, inclusive aqui em Soledade, deixando claro que dificilmente algum apoio do PT terá. Se bem que a gente não sabe também se o PSDB quer o apoio do PT, eu acredito e claramente que não vai querer em decorrência dessa situação ideológica que vive o nosso país. E sim, teria a possibilidade do PT apoiar o MDB, uma outra candidatura que possa aparecer dentro de um campo ideológico?
É difícil. Qualquer uma das situações é difícil. A nossa situação é bem difícil, porque do ponto de vista ideológico a gente não concorda com nenhum dos dois. Aliás, eles estão juntos no governo federal, eles estão juntos no governo estadual, o MDB e o PSDB. Qual a diferença programática entre MDB e PMDB a nível nacional? Eu não vejo. Eles estavam no governo do Temer, né? A diferença é que o PSDB não fez parte do governo da Dilma, mas o MDB fez, né? E quando o Temer assumiu, fez reforma trabalhista, que dizia que ia gerar milhões de empregos, estamos esperando. Né? Propôs a reforma da Previdência, que agora o governo Bolsonaro conseguiu aprovar com votos do MDB e do PSDB. O Eduardo Leite aprovou o pacote agora semana passada, que ferrou com os funcionários públicos. E não é o problema, não é só ferrar com os funcionários públicos, ferra com o Estado do Rio Grande do Sul, que perde capacidade de atender as demandas daqueles que mais precisam. Né? Esse é o problema. Tu sucateia o serviço público. Quem precisa do serviço público, de polícia bem equipada e polícia na rua, professor valorizado, escola pública bem qualificada, não é o Estado em si, são a população que é atendida. Né? Não é defender o servidor, é defender o serviço público de qualidade. Né? E aí, por consequência, o servidor público. Né? Então, é uma concepção do Estado que está em jogo. Qual é a diferença entre eles? A diferença aqui eu percebo, porque tem um candidato que se declarou bolsonarista, outro que não. Ainda não. Agora, vamos ver como é que isso... E estamos falando, quem tem medo de falar do Bolsonaro aqui, nós temos 45% dos votos aqui com o Haddad. 45% dos votos nós fizemos em Soledade. Antes da eleição, antes do governo, antes de as pessoas tomarem conta do que é esse projeto econômico que terminou com a Previdência, que é a maior distribuidora de renda da história desse país, foi a Previdência. Os dois maiores projetos da história desse país é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que está na Berlinda, que eles querem criar um pedágio para pagar, né, que as pessoas paguem uma taxa, e o regime geral da Previdência, cujo, inclusive, a maioria dos municípios depende para a vida econômica da sua população. Né? E eles estão sucateando isso. Então, é muito provável que esses 55% que apoiaram o Bolsonaro, já uma boa parte esteja arrependido. Alisson Ferronato dos Santos, do Partido dos Trabalhadores, é o nosso convidado do Polêmica da Semana Eleições 2020. Qual a força do PT em Soledade? Porque isto muito é discutido. Partido tal tem tantos votos, partido B tem tantos votos. Qual a força do PT em Soledade, Alisson? Quem tem voto é o eleitor. É o conjunto dos eleitores. Depende de como cada um faz as contas que quer fazer. Eu poderia te dizer assim, é 45%, a última eleição foi o que nós fizemos. Mas eu estaria sendo intelectualmente honesto? Não, né? Mas a última eleição em Soledade, o PT fez 45% dos votos. E, inclusive, para deputado, tivemos excelentes votações. Ficamos em terceiro com o Edgar e o Marcon, né? Fora os dois partidos que ficamos em terceiro, pensa, né? Mas tem uma posição de muitas lideranças que a eleição nacional e estadual, o próprio ex-prefeito Elode disse, não interfere na eleição municipal? Pode ser que não interfira. O que eu não concordo é que as pessoas não assumam suas posições. Porque nosso papel como dirigente partidário é também e como candidatos, né, ou pré-candidatos, é de informar a população. O cara que chega aqui nesse teu microfone, em nome de um partido, quando tu me anunciou, eu não sou do PT. Eu não posso chegar aqui e fazer de conta que eu não sou do PT. Aí o cara senta aqui e faz de conta que ele não é do PSDB, que ele não presta conta do Aécio Neves, do governo do Fernando Henrique, de estar do Eduardo Leite, né, de apoiar a reforma da Previdência, de apoiar a reforma trabalhista. Eu presto conta. Quem é a favor da reforma da Previdência, bueno, não vai votar em mim, não vai votar no PT, porque a gente é contra. Então, mas tem que chegar aqui e falar. Não dá para, né, escamotear do debate. Mas qual a força do PT em Soledade? Não sei, já te dei 2 números. Nós fizemos 2.000 votos para vereador na última eleição, fizemos na anterior também 2.000 votos. Desde 2008 nós estamos fazendo 2.000 votos para o conjunto dos nossos vereadores. Me parece que é uma votação muito fiel e consolidada, porque em 2016 a gente estava muito fragilizado. A Dilma tinha 9% de apoio quando nós fomos para a rua para a campanha em 2016. Né? Então, eu entendo que esses votos são muito fiéis. Agora, não dá para dizer assim, esses votos são nossos, ninguém é dono de voto. Né? Mas o exemplo é o próprio vereador José Elton de Moraes, que tem uma discussão aí se permanece, se sai da sigla, mas que, na opinião de muitos, a maioria dos seus votos não são do Partido dos Trabalhadores. Mano, mas daí, se ele concorreu pelo PT, contou pro PT. Isso aí, nós vamos fazer a conta, daí essa conta é impossível, né? Porque daí imagina quantos do PP que foram candidatos e não seriam fiéis. Na contagem dos votos, ou do PMDB, ou do MDB, né? Ou de qualquer partido. Agora, tu tem que fazer uma média, um extrato.
quem chegar aqui e dizer, o tal partido tem 5 mil votos, então eu boto qualquer um concorrer e vai dar 5 mil votos. Não, não é assim. O eleitor às vezes não aceita a aliança que se faz, não aceita o candidato que se coloca, né? Tem outros interesses em jogo, não entendeu o programa ou não concordou naquele momento histórico com o programa. Tem tudo isso. Eu acho que quem fizer uma conta assim, o candidato altera, no próprio PT. No próprio PT altera. Haddad fez 45% dos votos. Se fosse o Lula, muito provavelmente faria mais. Aliás, por isso que prenderam. Então, isso altera. Na sua visão, o Partido dos Trabalhadores consegue manter pelo menos um edil lá no Legislativo Soledense para o próximo ano? Porque nós temos algumas peculiaridades, Alisson. A saída de alguns membros, outros que não irão concorrer e que fizeram boa votação na eleição passada. Sim, mas isso é uma dificuldade, é óbvio. Se eu chegar aqui e dizer, tá certo. Não tá. É difícil. A gente lutou muito antes de 2008 para chegar na condição de eleger um vereador com nossos próprios votos. Né? Eu fui eleito, por exemplo, vereador numa coligação proporcional com o PSB. Então a gente sabe o que lutou até aqui e sabe que vai ser difícil esse pleito. Aproveito, inclusive, o momento para aqueles que concordam com o que eu estou falando, que são contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que entendem que esse governo do Bolsonaro não representa o interesse da maioria da população, filia-se ao PT, né? E está aqui o nosso companheiro Matheus, tá endossando o convite aqui, e pode concorrer, inclusive, em outubro, né? Para que a gente possa sair fortalecido dessa eleição. 11 horas 27 minutos, 31 graus a temperatura. Discute-se a possibilidade de um consenso. Quem levantou essa situação foi o atual prefeito Paulo Cattaneo, que gostaria de um consenso. Você acredita nessa possibilidade, Alisson? Não acredito. No consenso, daí nós botaria candidato. Mas qual seria o nome? Porque daí muda. Né? Lembra a final que eu te falei, Grêmio e coisa? Daí o Grêmio e o Inter tá fora. Daí uma parte da torcida pode ir pro Brasil de Pelotas. Entendeu? Aí muda. Quando eles tentaram fazer um consenso assim na eleição do Olavo em 2004, nós botamos candidatura com o Zeca Giovannone e o Sebastião de vice, e nós quase ganhamos a eleição. Né? Porque daí muda. Daí, quando tu sai só os dois cavalinhos no partidor, daí cada um tem 50% de chance de ganhar. Que é o que tem hoje Edson e Marilda. Né? Porque estão colocados nessa situação por consequências históricas aí de como as coisas andaram na política local. E nós precisaríamos regredir um pouco na história. Mas é isso. Então, consenso nunca é bom para a população. Consenso não faz o debate político, as pessoas não sabem o que está... É tipo eleger como se elegeu, infelizmente, os últimos 2 governadores do estado do Rio Grande do Sul, tanto o Sartori como o Coisa, sem clareza de projetos, sem uma nitidez de diferença do que está sendo avaliado, né? Para que as pessoas acabam votando daí porque é mais bonito, porque é melhor, no consenso pior ainda, porque é só o que tem. Né? Então, eu acho que Soledade merece mais do que tem hoje. Tá? E eu não estou falando mal, não é do que tem hoje no governo municipal, não é isso. É que as entidades, as lideranças populares, empresariais, comerciais, elas têm que propor. Elas têm que quererem mais. Sabe? Não dá para eleição municipal ser quem bota brita em estrada e quem não bota, gente. Não pode. Eu não me convenço, porque se é só isso, daí não dá. Daí não, nós temos que debater muito mais que cidade, que município a gente quer daqui 4 anos, né, se desenvolvendo. Né? Historicamente, o que é mais importante para essa comunidade? Sabe? Quais são os nossos maiores problemas, de fato, porque às vezes a gente se engana no qual é o maior problema. Né? Vocês mesmos fazem pesquisa aqui, já vi, não me recordo agora, mas sobre quais os maiores problemas, acho que na eleição passada, se era saúde, se era educação, se era trabalho, se era renda. Mas isso as entidades, as lideranças também têm que ver. Na minha opinião, o nosso problema histórico, estrutural é desenvolvimento econômico. Uma proposta política, seja qual for, que não trace uma possibilidade ou um enfrentamento a essa questão, a possibilidade de melhorar a geração de renda no município,
ela é insuficiente. Por fim, Alisson, 11 horas 30 minutos, 31 graus a temperatura. O PT sempre tem se posicionado contra algumas propostas, dizendo que precisa de desenvolvimento, políticas de desenvolvimento, de participação popular. Já teve em alguns governos aqui em Soledade, como foi no caso Paulo Triquez e recentemente no governo Catânio. Você acredita que a esquerda, através do PT, algum dia terá condições ou terá oportunidade de comandar o município de Soledade? Por que não? Eu acho que sim. A gente não se coloca nessa posição de obrigação de vencer a eleição. Eu vou retornar a minha fala no início. A nossa obrigação enquanto partido é apresentar um bom programa e bons candidatos. Essa é a nossa obrigação. Entendo que seja essa a nossa obrigação. Se nós vamos ter a chance de governar ou não, depende da sociedade. A gente não pode governar também em dissonância com a sociedade. A gente tem que a sociedade, quando nos eleger, tem que eleger um programa. Nisso eu até concordo com o Hélio. Ele disse... Não, se nós não tiver que abrir mão do nosso programa, eu quero eleger o Betim. Se nós tiver que abrir, já não quero. Foi mais ou menos o que ele disse aqui, não é? Então, nós queremos governar dentro de um programa a ser eleito. Acho que a gente tem condição, só fazer uma ressalva histórica, o PT não existia durante o governo do Paulo Triquez, não é que eu não queira participar nem nada, é que não existia de fato. Mas de forma indireta participava com seus filiados, militantes, e muitos participaram daquela administração, eu pude acompanhar. Teve 1 ou 2 casos ali que tiveram uma secretária e tal. Mas, enfim, o partido não existia, né? Mas tudo bem, não é o caso. E participamos 2 anos do governo do Catânio, não estamos arrependidos disso, eu acho que nós fizemos certo, um movimento histórico importante de alterar, porque democracia também é alternação, né, no comando, no poder, né? E política é disputa de poder. Quem vier aqui, não quero o poder. A questão é o que vai fazer com o poder. Tu pode usar o poder para melhorar a vida das pessoas ou não. Para que determinadas pessoas e grupos querem o poder? Né? Alisson, obrigado pela presença, pelas suas explanações claras em relação à política local. Muito obrigado, Paulinho, sempre disponível, tá? A gente gosta de fazer o debate político e entende que é assim. Muito obrigado pela rádio também, acho que a rádio está cumprindo o seu papel. Né? Isso também é desenvolvimento, as pessoas poderem... opinar, conversar. A gente vai ter pontos convergentes, inclusive com adversários políticos, né? Porque isso é da democracia, né? Não pode ser contra só porque é o outro que propôs, né? Muito obrigado, Matheus, obrigado, Geise, pela companhia, um abraço aos ouvintes, muito obrigado, Paulinho. Um abraço, Alisson Ferronato dos Santos, nosso convidado especial desse sábado, integrante do Partido dos Trabalhadores de Soledade, que veio aqui colocar as suas ideias, o seu pensamento. É isso que precisamos para construir uma Soledade cada vez melhor, e por isso estamos trazendo lideranças políticas representativas para que possamos debater esse assunto e encontrar caminhos para melhorar a nossa comunidade. Futuramente também estaremos convidando os presidentes das siglas partidárias para que aqui possam estar participando também deste espaço. 11 horas 33 minutos.